Olá, quinto ano. Vamos a mais uma aula de História, nosso primeiro assunto da terceira unidade. E nós vamos estar falando sobre o domínio espanhol. Pega o livro de vocês de História e abram na página 155. E nós vamos iniciar essa história, esse domínio espanhol, falando do rei de Portugal, Dom Sebastião, que no ano de 1578 ele desapareceu em uma batalha, em uma guerra, lá na África, onde os mouros, os povos lá do norte da África, derrotaram os portugueses. Por essa questão, Dom Sebastião desapareceu. Só que Dom Sebastião, ele não deixou nenhum herdeiro, ou seja, não tinha ninguém, nenhum filho que pudesse ocupar o trono. E por essa razão, então, o trono foi ocupado pelo seu tio-avô, que já era uma pessoa bastante idosa, o cardeal Dom Henrique. Tanto que o seu reinado, o reinado de Dom Cardeal, Dom Henrique, durou apenas 2 anos, pois logo após 2 anos ele morreu. E novamente o trono agora fica vago. E com isso surgem então vários candidatos. Todo mundo agora queria ocupar o trono português. Porém, o monarca espanhol, Felipe II, começou também a reivindicar o domínio português, porque ele era neto por linha materna do rei de Dom Manuel. E por essa razão, era o parente mais próximo, então ele foi aclamado rei de Portugal. E quando ele se tornou rei de Portugal, iniciou-se assim então o domínio espanhol, porque Dom Felipe II era da Espanha. E ele assumindo o trono de Portugal, surgiu então com isso o domínio espanhol sobre os portugueses. E esse domínio teve consequências importantes para o Brasil, porque o Brasil era colônia de Portugal. E nesse processo, os ingleses e os holandeses eram inimigos da Espanha. E agora com isso, eles resolveram então atacar o litoral brasileiro, porque a Holanda era por possessão da Espanha. A Holanda pertencia à Espanha, era dominada pela Espanha. Agora eles resolvem atacar o litoral brasileiro. Os ataques ingleses se limitaram a saques contra alguns pontos do litoral brasileiro, que não resultaram em ocupação do território. Já as invasões holandesas, essas já foram mais importantes, porque ocuparam por muitos anos essas áreas, do nosso Nordeste brasileiro, as extensas áreas do Nordeste brasileiro. Porém, em 1581, os Países Baixos, os países da Europa, onde também se localizava a Holanda, que eram dominados, como eu disse, pela Espanha, e eles não estavam satisfeitos com esse domínio, eles queriam se libertar, se livrar desse domínio. E em 1581, finalmente, então, eles conseguem se liberar do domínio da Espanha. Porém, com isso, o rei Felipe II, em represária, não satisfeito com isso, manda então fechar todos os portos do Império Luso-Espanhol. Manda fechar para que os holandeses, os navios holandeses não tivessem acesso. E essa medida tomada pelo rei trouxe um grande prejuízo para eles, impedindo assim a comercialização.
Então, houve um golpe muito grande na economia para os holandeses. E esses inteiramente baseada no comércio dos produtos coloniais. Eles não tiveram mais acesso aos portos para comercializar os seus produtos. Bom, para superar então esses obstáculos, todas essas dificuldades que eles passaram a enfrentar, os poderosos comerciantes holandeses se voltaram para as conquistas dos mercados produtores. E um desses mercados era o Nordeste brasileiro. Por que o Nordeste brasileiro? Porque era o maior produtor de açúcar. A Espanha, em guerra com a Holanda, proibiu que os holandeses e portugueses explorassem juntos o açúcar brasileiro. Com isso, a Holanda, mais uma vez insatisfeita, resolve então o quê? Resolve invadir Salvador, na Bahia. E a notícia de que a Companhia das Índias Ocidentais preparava na Holanda uma poderosa esquadra para atacar a Bahia, chegou ao Brasil essa notícia muito antes. É como se fosse boato, mas eles de fato planejavam essa invasão. Mas essa notícia chegou muito cedo, de que eles iriam invadir. Com isso, o governador-geral Diongo de Mendonça Furtado tomou as providências possíveis para resistir às invasões. Como os holandeses estavam demorando de chegar, porque eles ficaram sabendo, mas eles não vieram logo, eles demoraram, os preparativos pelo governador-geral para combater, essa invasão começou a ser negligenciada. Eles começaram a cansar. Eles falaram, mas não estão vindo, está demorando muito. Eles então começaram a descansar, começaram a negligenciar. Mas, finalmente, em 9 de maio de 1624, quando os 26 navios da Holanda entraram de fato na Baía de Todos os Santos, a resistência se revelou insuficiente. Ou seja, eles não estavam totalmente preparados, esperando, porque haviam negligenciado. O bispo da cidade, que era Dom Marcos Teixeira, começou então a organizar, a comandar a fuga dos moradores, que estavam então desesperados. E aí esse Dom Marcos começou então a organizar lugares para esses moradores em fuga para o interior, enquanto os holandeses conquistavam então o local. A esquadra holandesa, que era comandada por Jacob, transportava aproximadamente 3.300 homens de armas e marinheiros. Já as tropas holandesas eram comandadas por John van Dort. Então, a esquadra holandesa era comandada por Jacob e as tropas eram comandadas por John van Dorf. Então, coube aqui a Dom Marcos a organizar a resistência contra os invasores. As forças portuguesas e brasileiras não estavam sendo suficientes para atacar os holandeses. Não eram suficientes para derrotar eles. Então, eles organizaram guerrilhas para que pudessem derrotar os inimigos. Por meio de quê? Organizando emboscadas, ataques, surpresas, Os portugueses, eles obtiveram bons resultados em um ataque comandado por Francisco Padilha. O governador John van Dort morreu degolado. O governador
John Van Dort era quem estava comandando as tropas holandesas. Em um desses ataques, ele acabou sendo morto. Então, façam agora a atividade da página. Baseado nesse assunto da invasão do domínio espanhol, façam a atividade da página 158 e da página 159.